Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da Trisul sobre os resultados do primeiro trimestre de 2022. Começando pelo slide 2, podemos ver que o lucro bruto alcançou 53 milhões de reais no trimestre, enquanto a margem bruta do período foi de 32,1%. Por sua vez, o lucro bruto ajustado pelo SFH, alocado no custo, registrou 56 milhões de reais, enquanto a margem bruta ajustada foi de 34,2%. No trimestre, o lucro líquido atingiu 10 milhões de reais, enquanto a margem líquida do período foi de 6,1%. Passando para o slide número 3, podemos observar que o EBITDA ajustado no primeiro trimestre de 2022 registrou 25 milhões de reais. Já a margem EBITDA ajustada foi de 15% no trimestre. No slide 4, analisamos o endividamento da companhia. Como podemos ver, o total do endividamento da Trisul, ao final de março de 2022, era de 616 milhões de reais. E o endividamento líquido foi de 301 milhões de reais ao final do período. A relação dívida líquida sobre patrimônio líquido foi de 23%. O total de recebíveis performados em 31 de março era de 105 milhões de reais. Agora, abordando as informações operacionais do período. Passemos para o slide número 5. As vendas brutas percentual Trisul totalizaram 145 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022. Já as vendas líquidas percentual Trisul totalizaram 120 milhões de reais no trimestre. No slide 6, podemos ver que as entregas percentual Trisul totalizaram 170 milhões de reais no trimestre em 371 unidades, com a conclusão de 3 empreendimentos: Domi Flats, Vila Verde Sabará, fase 3, e Omni Ibirapuera. Finalmente, no slide número 7, podemos observar a relação do banco de terrenos da companhia. Até a presente data, o Land Bank total somava 5 bilhões de reais, sendo 3,9 bilhões de reais on balance e 1,1 bilhão de reais off balance. Gostaríamos de encerrar mais um trimestre agradecendo a todos os nossos colaboradores pelo trabalho e dedicação e estamos agora abertos à sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta utilizar a plataforma de webcast. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta é de Rafael Ranguetti, da Nova Capital. Olá, quanto de impacto estão sentindo nas vendas por conta do aumento de juros, tanto no sentido de capacidade de crédito, bem como no sentido de investidores? Boa tarde, Rafael. Aqui é Fernando Salomão. Obrigado pela sua pergunta. Eu não consigo mensurar isto, mas com certeza há um impacto, né? Pelos dois aspectos que você mesmo mencionou. Aquele investidor que posterga a decisão de comprar o imóvel, assim como aquele comprador que visa morar no apartamento, que também pode postergar por uma questão de redução de capacidade de obtenção de financiamento em virtude do aumento da taxa de juros. Sem dúvida nenhuma, a alta da taxa de juros tem um reflexo direto nas vendas. A próxima pergunta é de Elvis Credêncio, do BTG Pactual. Boa tarde e obrigado pela apresentação. Tenho 2 perguntas.
Como foi a evolução das vendas mês a mês, uma vez que outras empresas no setor comentaram de janeiro mais fraco e acreditam em uma melhora na VSO para os próximos trimestres? Segunda, queria entender como estão as margens dos estoques da companhia e dos futuros lançamentos e qual a perspectiva para as margens. Boa tarde, Elvis. É Fernando novamente. No caso da Trisul, nós não tivemos nenhum lançamento esse trimestre. Portanto, as vendas de janeiro, fevereiro e março foram apenas dos estoques já existentes em 31 de dezembro. No nosso caso, elas foram relativamente equilibradas. Eu acho que fevereiro talvez tenha sofrido um pouco pela expectativa lá da questão da internacional de Rússia e Ucrânia, mas, de uma maneira geral, Elvis, as vendas foram bem constantes. Tá? Eu te diria que em torno de 50 milhões de reais por mês. Tá? Em relação à margem bruta dos estoques, a Trisul vem mantendo essa política de manutenção das margens. Né? Então, daí talvez essa velocidade de vendas um pouco mais lerda. E nós vamos seguir um pouco nessa linha. Talvez com alguma flexibilização em unidades mais baixas, em alguns empreendimentos específicos, mas, de uma maneira geral, a Trisul tem procurado manter as margens brutas nas novas vendas, nos seus estoques. A próxima pergunta é de Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Estão conseguindo repassar o INCC nos preços? Algum bairro com maior dificuldade? Como está a cabeça da companhia para lançamentos no restante do ano? Boa tarde, Pedro. De novo, Fernando. Sim, estamos repassando o INCC nos nossos estoques. Tá? E daí, um pouco na mesma linha da resposta anterior, né? A nossa velocidade de vendas está um pouco mais baixa. Em relação aos bairros, eu não consigo perceber assim, uma dificuldade adicional em relação a um bairro ou em relação a outro bairro. Tá? Eu acho que, pelo menos nas regiões em que a Trisul atua, eu acho que o efeito é mais ou menos semelhante, né? É igual. Não posso identificar tal bairro é disparado pior do que o outro. Acho que não. Acho que tem um equilíbrio. Qual era a segunda parte? Lançamentos até o final do ano. Sim. Em relação aos lançamentos, Pedro, a Trisul tem um lançamento previsto agora para o final desse mês. A gente até já soltou divulgação na mídia, fazendo aquele pré-lançamento, etc., né, em jornal, na Rua João Moura, tá, que é um bairro onde a gente tem bastante experiência e já atua há bastante tempo, lá na Vila Madalena. É um empreendimento que fica, acho que a 150 metros do metrô, um terreno bastante grande, o que é muito difícil naquela região, um terreno de mais de 3 mil metros quadrados, e a gente está com uma boa expectativa, a gente está otimista em relação a esse lançamento. Vai ser o primeiro lançamento do ano, tá? E, de uma maneira geral, Pedro, nós vamos com cautela, tá? Nós vamos testar esse lançamento, avaliar como foi o retorno de vendas, e nós temos um banco de terrenos bastante extenso, de muita qualidade, e temos capacidade de acelerar os lançamentos. Estamos trabalhando nas aprovações, não estamos deixando nada de lado, mas o mercado é soberano, a gente tem que sempre observar como está reagindo às vendas. Tá? Nesse momento, eu te diria que a gente tem um espírito de cautela.
A próxima pergunta é de Rafael, da Gold Invest. Parabéns pelos resultados. Há alguma campanha de desconto de antecipação e qual é o spread praticado? Boa tarde, Rafael. O que tem de campanha de descontos, de antecipações, a gente pratica a mesma política que praticamos no stand de vendas, né? A nossa tabela de vendas do stand, ela, ela prevê o pagamento parcelado ao longo da obra, dentro de um modelo, e o cliente que tem disponibilidade e deseja pagar num ciclo mais curto, a gente tem lá uma política de descontos, né? Já a carteira de recebíveis aplica a mesma política, é a mesma taxa que aplicamos na tabela do plantão de vendas. Porque, às vezes, naquele momento da venda, o cliente não tinha uma disponibilidade, mas talvez 2 meses depois surgiu lá alguma disponibilidade adicional. Então, a gente trabalha bastante alinhado. Campanhas de antecipações a gente faz normalmente aqui na Trisul, sempre fizemos, né? Eu diria que no mês passado, em março e abril, fizemos uma campanha, mas agora em maio já não estamos fazendo mais. Tá? A próxima pergunta é de Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Como está a viabilidade dos terrenos dentro de casa? Pedro, nós sempre buscamos uma margem em torno de 35% nos nossos terrenos. Eu confesso que hoje está um pouco mais difícil. Então, algo que empate com a margem bruta que nós estamos apresentando hoje, 32%, mais ou menos, é aceitável e a gente está tocando. Tá? Os terrenos dentro de casa, imagino o nosso land bank. Né? Todos eles foram comprados mirando margens próximas de 35%. Mas entre a data da compra e a data do lançamento, esse percentual pode mudar em função dos aumentos de custos, né, infelizmente, e também em função do projeto que no final acaba sendo desenvolvido. É evidente que nós sempre buscamos projetos que deem rentabilidade maior. O objetivo da empresa é sempre buscar a melhor margem bruta, né? O melhor retorno. Mas hoje, em função do aumento dos custos, confesso que está bastante difícil. Porém, abaixo da margem bruta do nosso balanço, eu diria que a gente posterga o lançamento. A próxima pergunta é de Carlos Herrera, da Condor Insider. Com essa queda na VSO, vocês estudam adiar o restante dos lançamentos do ano até estarmos em um cenário menos desafiador? Qual o percentual de dívida líquida sobre PL máximo que vocês estimam chegar? Carlos, sim, nós vamos fazer os lançamentos de acordo com o retorno das vendas. Tá? Isso eu até já respondi numa outra questão. E realmente, o momento hoje é muito desafiador e a gente espera que no futuro a gente tenha aqui um momento um pouco menos difícil e áspero. Né? Qual era a segunda parte? Dívida líquida sobre PL. A nossa dívida líquida continua, sobre o patrimônio líquido, continua bastante confortável. Nós fechamos o trimestre com 23%. A empresa julga que algo em torno de 40% é aceitável, mas nós não temos expectativa de tomar novos empréstimos. Enfim, estamos bastante atentos com essa questão do caixa.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta utilizar a plataforma de webcast. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.